Graças e paz, irmãos que me ouvem pelo site, irmãos que me ouvem pelo YouTube. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu quero trazer um assunto muito sério, um assunto que eu venho refletido em fazê-lo para vocês, com o intuito de que vocês possam entender o que se passa muitas das vezes ao nosso redor e que muitas vezes as pessoas não entendem. A palavra de Deus diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento das escrituras, conhecimento do próprio Deus em si, nosso Pai. E muitas das vezes, por falta de conhecimento humano, vamos dizer assim também. Científico, por que não, né? A ciência, eu acredito que em algumas partes ela é real, é verdadeira, ela pode até ser usada pelo próprio Deus, que Deus que dá o entendimento ao homem para que ele entenda certas coisas. Então a ciência em uma parte ela não é totalmente contra Deus, mas sim também a favor. A palavra que eu quero dar, irmãos, se encontra em Mateus 24:12. É muito conhecido de todos vocês. Diz assim: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu quero falar de dois casos aqui, irmãos, com vocês. Eu quero já deixar de antemão que esse vídeo vai ficar grande, tá? Talvez até divida ele em algumas partes, porque eu não sei quantas partes vai ficar, mas vai ficar grande e eu vou dividi-lo em algumas partes. Enfim, vamos lá. Primeiramente eu quero falar sobre um caso conhecido que está aí na mídia, de um pastor que ele queimou os filhos, né? E há várias acusações contra ele. O pastor é o Jorge Alves de Linhares. Eu vou tentar ser direto aqui, irmãos, tá? Eu vou já meio que me aprofundar no que eu quero falar. E o que eu quero falar é a respeito da entrevista que ele deu na CPI pro Magno Malta. Vocês podem procurar aí na internet aí, vai ser bem esclarecedor, porque pra mim foi esclarecedor, tá? A conversa que ele teve com o senador Magno Malta. Procurem, assistam, para vocês verem. Se não me engano, é mais de 1 hora de vídeo, tá? E tire um tempo para ver. Nós, como cristãos, eu acredito que temos que analisar essa situação na vida desse rapaz, deste homem, para que nós possamos tirar uma conclusão do que está acontecendo no mundo e também porque Jesus Cristo está voltando. A palavra de Mateus 24:12 que cai muito bem para o pastor Jorge Alves. O que acontece, irmãos? Em determinado momento da entrevista que ele dá na CPI, o Magno Malta pergunta para ele se ele foi abusado quando era criança, porque no laudo da necrópsia deu que tinha sêmen no glúteo das crianças, né? Para não dizer outra coisa, vocês já sabem, já conseguem entender o que eu quero dizer aqui, que tinha sêmen no glúteo das crianças. E o senador Magno perguntou para ele se ele havia sido abusado quando era criança. Ele falou que sim, que ele foi abusado quando ele era criança, certo? E o Magno Malta, o senador, falou que entre 10 pessoas que são abusadas, 7 delas se transformam em abusador e 5 delas fazem isso não por prazer, mas para passar a dor que eles estão sentindo daquele abuso até hoje para outra pessoa, certo? Que é a criança. Então, irmãos, aqui eu já quero trazer ao conhecimento de todos vocês que me ouvem agora sobre este assunto, que quando uma criança é abusada e ela se torna um adulto, muitas das vezes ela traz um trauma consigo no seu subconsciente, na sua vida espiritual também. Porque isso não afeta somente a mente dessa vida, mas como a alma dela, sabe? Porque a alma é o centro de todas as emoções, certo?
Isso eu acredito que vocês possam saber. Se não sabem, fiquem sabendo. E havendo um trauma, havendo uma ruptura na alma dessa vida, isso gera legalidade a Satanás. Por mais que ela não tenha feito um pecado sequer, digamos assim, para que isso pudesse acontecer na vida dela, alguém abriu essa porta para este demônio entrar na vida dela e fazer isso, né? Podemos dizer que também tem influência espiritual. Então nós temos que se colocar assim no lugar desse abusado, que agora é um homem formado, é um homem feito. O que acontece? Ele está traumatizado, ele está com isso em sua vida, é algo que não o deixa, é algo que 24 horas da vida dele o atormenta a sua mente, atormenta os seus sentimentos, deixa ele com um humor instável, porque é espiritual também, porque se abriu uma brecha para isso na vida dessa pessoa. Então, aí que começam as setas a virem sobre essa vida através de pensamentos, e do pensamento parte para o sentimento. E para o sentimento os impulsos se criam. E esses impulsos muitas das vezes são tão fortes que se ele não comete aquilo, ele fica com o corpo ruim, ele passa mal se não fizer aquilo que aquela sugestão que está vindo sobre a sua vida está dando para ele fazer. Então, para ele se sentir bem, na ilusão de que aquilo passe, ele precisa transferir essa dor que ele sente, certo? Esse trauma, essa angústia que ele está sentindo para outra pessoa. E de fato isso às vezes passa. Ele se sente mais aliviado, mas com o tempo aquilo é um ciclo sem fim. É um círculo sem fim. Um ciclo sem fim. Enfim. E passou aquela vontade, ele descarregou todo aquele sentimento sobre aquela vida. Ele está aliviado. E só que passa o tempo, aquilo volta novamente e ele precisa fazer aquilo de volta para se sentir aliviado. Então é um ciclo sem fim. Em algumas das vezes, irmãos, irmãs que me ouvem, o trauma é tão sério, a dor que essa pessoa sentiu é tão séria que deixa ela fria, com frieza na alma, sem sentimentos, sem empatia pelo próximo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que ver o contexto dessa vida, porque o que eu quero com isso hoje é que você entenda. Eu não estou dizendo para você concordar com o que ele fez. Eu não estou dizendo para você passar a mão na cabeça dele. Não. Por mais que você seja doente, por mais que você tenha esse tipo de coisa, se você comete algo assim, é crime. Ok? É o que o Magno Malta diz, não importa. Se você é doente, se você comete um ato desses, você é um criminoso. Você se tornou um criminoso. Por mais que você seja doente, não importa. Não importa. Então, geralmente quando há um trauma na vida das pessoas, quando é um sofrimento muito intenso, acarreta-se a frieza na vida dessas pessoas. Frieza. Então essas pessoas, eu já conversei com pessoas que passaram não por situações assim, mas por problemas na vida, assim, muito intensos, que elas falaram pra mim assim: irmão Stanley, eu não consigo mais chorar, porque eu não consigo mais chorar, não consigo mais sentir, porque as decepções da vida foram tão grandes que mexeram no sentimento delas. Então, pode acontecer e pode não acontecer, varia de pessoa para pessoa. Talvez você passou por problemas terríveis na sua vida, mas isso não te afetou. Isso não quer dizer que o outro não seja afetado. Você não é igual a ele e ele não é igual a você. É nisso que muitos
erram em apontar o dedo para outras pessoas. Você quer que aquela pessoa passe por aquilo e tenha o mesmo resultado que você teve. Mas não vai ser dessa forma porque ela não é igual a você. E você não é igual a ela. Você passou por isso, tudo bem, você não teve nenhuma sequela. Levante a sua mão para o céu e agradeça a Deus. Mas aquela pessoa, ela teve uma sequela. Aquele problema afetou ela. Talvez aquele problema que ela passou não afetaria você, mas afetou ela. Eu vou dar continuidade no outro vídeo, tá bom?